Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline Produtos de Sistema para Limpeza Limitada, que fornece produtos de limpeza e higienização para o Grupo FAS. Nesse treinamento de higienização e segurança, vamos abordar os assuntos de classes de produtos químicos perigosos, os produtos que a DET fornece para o Grupo FASA. Vamos falar sobre procedimentos de higienização e de desinfecção. Vamos falar sobre higienização das mãos e vamos falar sobre ferramentas de segurança. Começo falando sobre as classes de produtos químicos perigosos, que são os corrosivos. Os corrosivos podem ser corrosivos ácidos e corrosivos alcalinos ou cáusticos, referindo-se à soda cáustica. Nós temos os produtos inflamáveis, como álcool, solventes, gasolina, querosene. Temos os produtos oxidantes, que se caracterizam pela liberação ou pela geração de oxigênio ativo. Também temos as substâncias perigosas diversas, como os tensoativos, como os corantes, como antiespumantes, enfim, produtos que adicionamos aos produtos de limpeza. Temos a classe de produtos explosivos, como pólvora, dinamite, etc. A classe dos produtos dos gases, também pode ser o gás que é feito de petróleo, gás de cozinha, ou substâncias químicas na forma gasosa. Temos a classe dos produtos radioativos, usados em energia nuclear, em aparelho de raio-x, por exemplo, e temos as classes dos tóxicos ou venenos. Aqui entram os agrotóxicos, os venenos, os raticidas, inseticidas, etc. Estão assinalados em amarelo as classes que comumente usamos na fabricação de produtos de limpeza e higienização. São os corrosivos, os inflamáveis, oxidantes e substâncias perigosas diversas. Começamos falando sobre os corrosivos. Esse é o pictograma que identifica um produto corrosivo, onde aparece uma superfície sendo danificada pelo produto e uma mão sendo queimada por este produto. Os corrosivos, nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. Para isso, nós temos que utilizar os EPIs adequados e, pessoal, principalmente usá-los corretamente. Usá-los conforme as instruções do fabricante. Não adianta estarmos usando um EPI de forma errada. Ele não vai estar nos protegendo contra os produtos corrosivos, ok? Os produtos corrosivos, como eu falei, eles podem se dividir em ácidos e alcalinos. As substâncias mais utilizadas na fabricação de detergentes classificadas como corrosivos ácidos são o ácido muriático ou ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido acético, que é o ácido do vinagre, o ácido sulfúrico, também usado em baterias, o ácido fosfórico e o ácido fluorídrico. A DET fornece para o grupo FASA o DET 800, à base de ácido fluorídrico. É um detergente desincrustante ácido com espuma para lavagem automotiva de chassis, caixa de rodas e carroceria de caminhões e máquinas agrícolas. É utilizado com auxílio de escovas ou através de gerador de espuma. Também fornecemos o DET 880, também à base de ácido fluorídrico. É um detergente também desincrustante ácido com espuma para limpeza externa de tanques e tubulações metálicas para remoção de manchas devido à dureza d'água. São aquelas manchas esbranquiçadas que geralmente se formam na parte exterior de tanques de inox ou equipamentos de inox, e manchas de ferrugem em pisos e equipamentos. É indicado também para lavagem de chassis e caixas de rodas em caminhões e máquinas agrícolas. É utilizado com auxílio de escovas ou através de geradores de espuma. Temos os corrosivos alcalinos ou cáusticos, cáusticos se referindo à soda cáustica, as principais substâncias utilizadas na fabricação de produtos de limpeza são a soda cáustica, a potassa cáustica, o hipoclorito de sódio e o metasilicato de sódio. Fornecemos ao grupo FASA o DET 600 Plus, a base de soda cáustica, com cerca de 10% em soda cáustica em peso. É um detergente desincrustante alcalino com espuma para limpeza externa de equipamentos e instalações com alto índice de gordura e na lavagem automotiva
do chassis e caixa de rodas das carrocerias dos caminhões. É usado com auxílio de geradores de espuma fixos e móveis. Aqui cabe uma pausa para colocarmos na lavagem automotiva de chassis e caixas de rodas. Eu falei que a gente usa um produto ácido e um produto alcalino. No caso, o DET 800 ou até mesmo o DET 880 e o DET 600 Plus. Na lavagem, a gente indica sempre lavar com detergente alcalino antes, no caso, o DET 600 Plus, para remover todas as sujidades orgânicas, gorduras, para poder depois, com o uso do detergente ácido, remover as oxidações que porventura estejam no chassis e nas caixas de rodas. Então, sempre aplica-se o DET 600 Plus, deixa-se um tempo, 2 ou 3 minutos, enxágua-se para retirar o DET 600 Plus e após aplica-se o DET 800 ou o DET 880 para remover as oxidações que por acaso existam na superfície. Esse processo é o mesmo que a gente faz no tratamento de carretilha nos frigoríficos. Antes fizemos um banho alcalino com a base de soda cáustica para remover a gordura, para depois fazer um banho ácido para remover ferrugens e oxidações. Ok? Continuando então. Fornecemos também o DET 1117, que é um desengordurante, desengraxante alcalino. É utilizado para limpeza de equipamentos e instalações em geral. É usado na limpeza de pisos e equipamentos na fábrica. Fornecemos o DET DLA 7011-CE, é um detergente alcalino clorado. C identifica que ele tem cloro. E identifica que ele tem espuma. Então, é um detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes, equipamentos em frigoríficos e laticínios na parte externa dos equipamentos, não é para limpeza interna. O DET DLA 7011-CE, por gerar espuma, ele é indicado para limpeza externas. É utilizado também nas barreiras sanitárias para lavagem de botas, usado na limpeza de pisos e paredes com auxílio de gerador de espuma. A título de informação, o DET DLA 7011-CE, ele tem 3% de cloro livre. A água sanitária comercial, ela tem em torno de 2%. Então, o DET DLA 7011-CE tem em torno de 50% a mais em cloro ativo do que a água sanitária comercial. Fornecemos também o DET DLA 7011-E, também à base de soda cáustica, esse com 40 a 45% em hidróxido de sódio. Isto é, cada 1 kg do DET DLA 7011-E tem de 400 a 450 gramas de hidróxido de sódio puro. É um produto extremamente corrosivo, temos que ter todo o cuidado com ele no manuseio. É uma espuma detergente desencrustante alcalino para limpeza externa de tanques e equipamentos. É utilizado para limpeza de gorduras carbonizadas ou gorduras queimadas no maquinário de gestores e no piso, utilizado manualmente através de escovas e também com auxílio de geradores de espuma. Temos a classe dos produtos inflamáveis, que são identificados com esse pictograma onde aparece a chama ao centro. Os produtos inflamáveis, nós temos que manter longe de fontes de calor e faíscas. Nós temos que evitar o contato com outras classes de produtos, como os oxidantes principalmente, pois os oxidantes, conforme eu comentei, eles fornecem oxigênio ativo. Para se ter um incêndio, é necessário 3 elementos, ou 3 fatores. Nós temos que ter o combustível, o que vai queimar, seja ele o inflamável, a madeira, o plástico, enfim, o que vai queimar. Nós temos que ter o ar, onde nós temos o oxigênio, que alimenta o fogo, e nós temos que ter uma faísca. Então, se nós colocarmos 2 produtos, um inflamável e um classificado como oxidante, dos 3 fatores ou dos 3 elementos do incêndio, já temos 2, faltando só uma faísca para gerarmos um incêndio. Então, mesmo no almoxarifado, temos que manter produtos inflamáveis afastados de produtos oxidantes. As principais substâncias
Utilizada na fabricação de produtos de limpeza são os álcools e os solventes. Nesta classe de produtos inflamáveis, a DET fabrica o Unired Algec 70%, tanto em álcool em gel, em álcool gel, como em álcool líquido, ambos à base de álcool 70% para asepsia das mãos. Temos a classe dos produtos oxidantes, que são identificados pela letra O com a chama em cima, isto quer dizer que ele alimenta ou fomenta o fogo, fomenta incêndio. Nós temos que ter o cuidado, pois pode incendiar materiais combustíveis, como eu falei, como papel, madeira, solventes e óleos. Nós temos que evitar o contato com outros produtos, principalmente os produtos inflamáveis. Repito, para se gerar um incêndio, necessitamos do combustível, papel, madeira, solvente, óleos, necessitamos de oxigênio, que está no ar, e necessitamos de uma faísca ou de uma fonte de calor. Se juntarmos dois produtos identificados como oxidante e como inflamável, dos três elementos do incêndio, já teremos dois, faltando só uma faísca para o incêndio se formar. Ok? Nós temos as principais substâncias usadas na fabricação de produtos de limpeza ou de desinfecção da classe dos oxidantes, os peróxidos, os perboratos e o ácido peracético. Fornecemos para o grupo FASA, nesta classe de produto, o Limax 360, que é a base de peróxido de hidrogênio. Ele não é considerado um produto perigoso devido à sua baixa concentração em peróxido de hidrogênio. Porém, se envolvido no incêndio, ele também vai gerar oxigênio. É um detergente lava-roupas com dupla ação, lava e alveja com ação do oxigênio ativo. Temos a classe das substâncias perigosas diversas, que são identificadas com esse pictograma, onde representa a degradação da natureza. Nós temos que evitar vazamentos e derramamentos, temos que evitar que atinjam rios e córregos. Principalmente, usamos os tensoativos, os antiespumantes, corantes, produtos com ação bactericida, das substâncias perigosas diversas, da classe das substâncias perigosas diversas, na fabricação de produtos de limpeza. Nós temos também, embora não seja uma classe de produtos perigosos, é a classe dos produtos irritantes. São representados pelo ponto de exclamação ao centro do pictograma. Os produtos saneantes não corrosivos, isto é, eles podem ser considerados irritantes para a pele, ou para os olhos, ou para as mucosas. Isso depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que eu quero dizer com isso? Um produto, um detergente neutro, comum, comercial, comprado no supermercado. Ele não apresenta perigo algum, ele não é corrosivo, ele tem um pH em torno de 7 e tem alguns protetores, como glicerina, para a proteção das mãos. Porém, se uma pessoa começar a trabalhar com esse detergente, sem luvas, claro, pela manhã, e passa o dia inteiro lavando utensílios ou peças ou louça, o dia inteiro sem o uso de luvas, por ser um detergente, ele vai remover a oleosidade natural da mão, essa pele vai se tornar ressecada, quebradiça, e muito provavelmente essa pessoa não vai conseguir trabalhar no dia seguinte. Então, o uso de EPI, o uso de luvas, óculos, enfim, o EPI recomendado é sempre importante, mesmo que o produto não ofereça perigo. Depende, como eu falei, da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. Da classe de produtos irritantes, a DET fornece para o grupo FASA o DET DLL 1113, um detergente desengordurante amoniacado para a limpeza geral de superfícies laváveis, como pisos, paredes, vidros, mesas, bancos, prateleiras, etc. Uma recomendação importante é que não pode-se misturar o DET DLL 1113 com produtos clorados. Essa mistura gera cloraminas e as cloraminas são substâncias tóxicas às vias respiratórias, ok? Fornecemos também o DET DLL 1115, também um detergente desengordurante,
utilizado para limpeza de utensílios, instalações e vidrarias de laboratório. Fornecemos o DET DLL 1119, é um limpador multiuso, usado para limpeza de vidros, mesas, cadeiras, balcões e armários no setor administrativo. Então, ele é indicado para limpezas, dito limpezas leves. O DET DLA 2011, lavanda, com fragrância de lavanda, é um desinfetante de uso geral, com perfume, utilizado na higienização de banheiros e vestiários. Fornecemos já na parte de lavanderia o ProMaster 600, que é um amaciante de roupas, porque ele tem a função de desembaraçar as fibras, perfumar as roupas e evita o acúmulo de eletricidade estática na roupa durante a secagem. Fornecemos também, agora no setor automotivo, o DETCAR, é um shampoo automotivo para uso na lavagem automotiva de cabines de caminhões e veículos de passeio. É utilizado com gerador de espuma ou manualmente com buchas, esponjas ou escovas. Algumas incompatibilidades químicas, isto é, classes de produtos que não podem ser misturados. Nós não podemos misturar os ácidos com alcalinos. A reação é violenta, podendo até ser explosiva, isto é, explode na cara do operador. Oxidantes inflamáveis, conforme eu falei, podem gerar incêndio. Oxidantes e corrosivos, também a reação é violenta, podendo ser explosiva. Clorados e amoniacais, como eu falei, eles geram cloraminas, e as cloraminas são substâncias tóxicas às vias respiratórias. E os clorados e produtos ácidos. Aqui a liberação do cloro é violenta e o cloro também é uma substância tóxica para as vias respiratórias. Ok? Vamos começar a falar agora sobre os procedimentos de higienização. Aqui eu coloquei a água para lembrar que a água ela tem que ser uma água de muito boa qualidade. Pode ser uma água de reuso, pode ser uma água tratada aí na unidade, não há problema algum. Mas ela tem que ser uma água de boa qualidade. Ela não pode estar turva, ela não pode ter depósitos, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter gosto, enfim, ela tem que ser uma água de muito boa qualidade para obtermos procedimentos de limpeza também de qualidade. Então, higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original ou tornar novo de novo. Então, qual é o objetivo quando higienizamos uma roupa, um carro, um equipamento, um piso, enfim, é tornar novo de novo, ou pelo menos ter o aspecto de novo, isto é, sem incrustação, sem manchas, sem nenhuma substância aderida, enfim, é tornar novo de novo. É claro que temos que considerar o desgaste natural com o tempo. Mas uma peça bem higienizada, uma roupa bem higienizada, um carro bem higienizado, tem que nos parecer novo de novo. Se não nos parece novo de novo, é porque não foi totalmente ou perfeitamente higienizado, ok? Nós temos que a higienização, ela se divide em dois procedimentos. O procedimento de limpeza e o procedimento de desinfecção. A limpeza elimina os restos de alimentos e bebidas e as incrustações das superfícies. Já a desinfecção elimina os micro-organismos patogênicos e os deteriorantes. Depois eu falo mais a respeito de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Mas nós não podemos pensar na eliminação de micro-organismos em ambientes ou superfícies sujas. Então, necessariamente, os procedimentos de higienização começam com a limpeza, depois de tudo bem limpo, é feito a desinfecção, geralmente com produtos denominados desinfetantes, ok? Começamos, então, com os procedimentos de limpeza. Quais são os objetivos da limpeza? É melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento, do carro, seja lá que for. É melhorar o aspecto visual, é nos parecer novo de novo. É manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações.
Sabe-se que equipamentos sujos, entupidos, eles rendem menos, têm seu rendimento diminuído. Não danificar ou corroer equipamentos e instalações e superfícies. Então, a ideia é remover o que tem de estranho e não danificar a superfície original. E nas indústrias de alimentos, o principal objetivo é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Isto é remover todos os substratos que desenvolvem micro-organismos. Herbert Sinner, um químico alemão, definiu a limpeza como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade de uma superfície. Repare que na definição de Sinner, nós temos os 4 elementos de um procedimento de limpeza. Temos o detergente, temos a temperatura, temos o tempo e também temos a ação mecânica. Esses 4 elementos sempre estarão em todo e qualquer procedimento de limpeza. Sempre que teremos que levar em consideração a quantidade de detergente, se temos ou não temperatura, se temos água quente ou não, se temos tempo para deixar de molho, para deixar em contato, e se temos a possibilidade ou não de uma ação mecânica, ok? Então, esses 4 elementos, detergente, temperatura, tempo e ação mecânica, sempre estarão presentes num procedimento de limpeza. Vamos ver mais a fundo cada um desses elementos. Assim, nós temos que o detergente é responsável pela ação química num procedimento de limpeza. Mas nós temos que ter uma quantidade suficiente do produto químico para a remoção completa de todas as sujidades e não podemos ter residual, isto é, não pode sobrar produto. Nós temos a temperatura, que é responsável pela ação física num procedimento de limpeza. A temperatura a que se refere Sinner é a temperatura da solução detergente, não da água de enxágue, na operação de limpeza. Então, nós podemos ter a temperatura ambiente, a temperatura com água quente. Todos sabem que na remoção de gorduras, trabalhando-se com água quente, é facilitada a operação. Nós temos o tempo, que é o tempo que a solução detergente fica em contato com a sujidade sobre as superfícies a limpar. Aqui que entra a importância da espuma, porque que alguns detergentes eles fazem bastante espuma. A espuma aumenta esse tempo de contato. Imagine numa superfície vertical a lavar, se não tivesse a espuma, jogaríamos a solução detergente, ela bate na parede, escorre imediatamente e vai ralo abaixo. Não tem tempo de contato, não há tempo para a ação química do detergente acontecer. Então, a espuma está presente para aumentar esse tempo para a ação química do detergente e poder reagir, interagir com as sujidades, quebrando algumas ligações e removendo essas sujidades das paredes, para que depois uma ação mecânica, compreendida pela esfregação, escovação, raspagem, passagem de água pelo sistema SIP, ou até mesmo um jato do lava-jato, para ter essas sujidades removidas. Então, sempre nós teremos a ação química do detergente, a ação física da temperatura, o tempo, quanto mais tempo de contato, maior facilita ainda mais a remoção das sujidades através da ação mecânica, compreende a ação, que nem eu falei, esfregação, escovação, etc. Sinner também falou que esses 4 elementos, a temperatura, a ação química, a ação mecânica, o tempo, eles se completam e se complementam dentro de um círculo, chamado círculo de Sinner. O que quer dizer isso? A falta de um desses elementos será compensada pelos demais. A falta da temperatura, vamos ter que aumentar a ação química, a quantidade de detergente. Se nos falta tempo, temos que aumentar a ação mecânica, ou aumentar a temperatura, ou até mesmo aumentar a ação química. Temos um exemplo
para melhor explicar essa situação. Temos aqui um procedimento de limpeza, onde nós temos nesse procedimento de limpeza um tempo de contato ou um tempo de molho de 8 minutos, uma temperatura de 60 graus centígrados, uma escovação ou ação mecânica representada por uma escova e temos uma concentração de produto químico, de detergente, de 1 grama por litro. Se nesse outro procedimento aqui, nós diminuímos a temperatura para 55 graus centígrados, mantemos o mesmo tempo de molho e mantemos a mesma ação mecânica de uma escova. Para obtermos a mesma limpeza, ou a mesma resultado que esse procedimento aqui, nesse procedimento aqui, onde foi diminuída a temperatura, temos que aumentar a quantidade de produto químico, a quantidade de detergente. Da mesma maneira, nesse outro círculo de sino representando um outro procedimento de limpeza. Aqui, diminuímos o tempo de contato pela metade, apenas 4 minutos. Diminuímos ainda mais a temperatura, para 50 graus centígrados. E diminuímos também a ação mecânica, para meia escova, para obtermos o mesmo resultado da limpeza deste procedimento com a diminuição da escovação, a diminuição da temperatura e a diminuição do tempo, temos que aumentar, e muito, a concentração de produto químico. Ok? O contrário também é verdadeiro. Se nesse procedimento aqui, aumentamos o tempo de contato para 15 minutos, aumentamos a temperatura para 80 graus centígrados e dobramos a ação mecânica, podemos diminuir a quantidade de produto de químico, detergente. Podemos diminuir para 0,5 grama por litro ou 0,2, mas não podemos remover o detergente do procedimento, porque na definição de Siner, nós temos que ter uma quantidade mínima suficiente para acontecer, ok? Um outro equilíbrio que nós temos que observar nos procedimentos de limpeza é esse. Pessoal de compras, administrativo, foco desse pessoal num procedimento de limpeza é o custo. É quanto está custando o produto, qual é o custo da mão de obra dos operadores, a água que está consumindo, enfim, o custo global do procedimento. Já o pessoal da qualidade está focado na eficiência do procedimento, isto é, as superfícies todas têm que estar perfeitamente limpas. Foco do pessoal da qualidade não é o custo, e sim a qualidade da limpeza. O pessoal da segurança do trabalho, o foco dele é a segurança dos operadores. O pessoal não pode se queimar, não pode se machucar, enfim, eles têm que voltar para casa do mesmo jeito que vieram trabalhar. Já o pessoal do ambiente, aqui se referindo à estação de tratamento de efluentes, está preocupado em manter a água, em fazer o descarte da água, sempre com pH conforme a CONAMA, de 5 a 9, sem residual de produtos, sem residual de espuma, enfim, está preocupado no tratamento da água e no descarte de efluentes. O que mantém esse equilíbrio do custo, a eficiência, a segurança e o ambiente é a diluição de uso. A diluição de uso sempre tem que ser mantida. A diluição de uso, ela foi pré-determinada para cada tipo de procedimento e ela tem que ser mantida. Embora eu falei que aumentando a concentração de produto químico, podemos diminuir o esforço, podemos diminuir a esfregação, podemos diminuir a escovação, porém, o custo vai aumentar, porque estamos consumindo mais detergente, a eficiência vai se manter, porque a eficiência, uma vez que a superfície está limpa, ela não pode ficar ainda mais limpa depois de limpa. A segurança dos operadores pode diminuir, porque a quantidade excedente de produto pode vir a machucar algum operador, e a pessoal do efluente também vai sentir, porque vai ter que gastar mais produtos para manter a água de acordo com os parâmetros da CONAMA. Então, a diluição de uso tem que ser mantida sempre,
Se o procedimento não está dando mais resultado, temos que investigar o porquê que não está dando mais resultado e não simplesmente colocar mais produtos. Nos referimos à diluição de uso de duas maneiras. Podemos dizer que uma solução está 1 para 20. 1 para 20, informo que temos uma parte de produto e 19 partes de água, formando 20 partes de produto. Ou se referindo em porcentagem, onde nós podemos dizer que ela está a 5%, isto é, 5 partes de produto e 95 partes de água, formando 100%. No caso, uma solução 1 para 20 é a mesma concentração ou a mesma diluição de 5%, ok? Para evitar essa confusão de cálculos ou erros na hora de fazer as diluições, é sempre aconselhável o uso de diluidores, tipo Venturi, que nem esse aqui. Aqui tem a entrada da água, aqui a entrada do produto químico, que é controlado a quantidade através de chips de entrada e controladores de entrada. A diluição acontece no interior do equipamento e a solução já sai aqui na diluição correta para cada procedimento, evitando também alguns problemas de ergonomia, de levantamento de peso, deslocamento de bombonas. Nós temos que na diluição de uso, os produtos químicos em água, sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto, por dois motivos principais. O primeiro é que produtos cáusticos, quando diluídos em água, eles aquecem e podem gerar vapores. Pode parecer pouca quantidade, porém, se o operador fizer isso várias vezes por dia, no final do ano, essas poucas quantidades se transformam numa grande quantidade e pode ter problemas nas vias respiratórias ou até nas vias do aparelho digestivo. Outro motivo é que produtos que formam espuma, ao adicionar o produto no balde ou no gerador de espuma móvel e depois adicionar a água, imediatamente ele começa a formar a espuma vai transbordar do balde ou do gerador e o operador para de colocar a água. Certamente não foi adicionada toda a água necessária para chegar na diluição correta. Então, antes mede-se a água, depois coloca-se o produto e arruma-se alguma maneira segura de misturar, ok? Uma prática que acontece muitas vezes nas empresas é uma tentativa equivocada de turbinar a solução de limpeza, misturando-se produtos indiscriminadamente. Colocam-se em produtos alcalinos, colocam-se mais hidróxido de sódio, mais soda cáustica. Em produtos clorados se adicionam hipoclorito para tornar a solução ainda melhor. Isso é um erro, porque muitas vezes essa adição a mais de hidróxido de sódio, essa adição a mais de hipoclorito, pode estar desestabilizando o produto em si, e aí ele não oferece toda a potencialidade que ele pode dar. Então, essa tentativa equivocada de turbinar as soluções de limpeza não podem acontecer sem o conhecimento. Além do que, a segurança diminui, a segurança de operação diminui, a quantidade, o custo vai aumentar, porque o custo dos procedimentos com essa adição a mais de produto vai aumentar o custo, vai diminuir a segurança e a eficiência da limpeza não vai se alterar, ok? Pode dar a falsa impressão de facilitar a limpeza, mas essa impressão não passa de uma impressão. Além do que, este erro pode ser fatal, ok? Vamos repetir, aquelas incompatibilidades químicas que podem gerar até acidentes. Nós não podemos misturar produtos ácidos e alcalinos, a reação é violenta e pode ser até explosiva. Não podemos misturar produtos oxidantes com produtos inflamáveis, essa mistura pode gerar um incêndio. Produtos oxidantes e corrosivos também, a reação é violenta e pode ser explosiva. Produtos clorados e produtos amoniacais, quando misturados, geram cloraminas, e as cloraminas são substâncias tóxicas às vias respiratórias.
e produtos clorados e produtos ácidos, quando misturados. A liberação de cloro é violenta e o cloro também é uma substância tóxica para as vias respiratórias. Ok? Temos aqui uma representação gráfica dos procedimentos de limpeza conforme o pH da solução de limpeza. pH é um índice químico que nos informa se uma solução é ácida ou alcalina. O pH ele varia de 0 a 14, sendo 0 um pH ácido e sendo 14 um pH máximo alcalino. pH 7 é um pH neutro, é o pH da água pura. Se nesta água pura eu adicionar alguma substância ácida, vinagre, por exemplo, o pH diminui e a solução nessa faixa de pH de 0 a 7 é dita uma solução ácida. Já se nessa água pura de pH 7 eu colocar alguma substância alcalina ou cáustica, soda cáustica, por exemplo, o pH aumenta, ele pode chegar até 14, e a solução nesta faixa de pH de 7 a 14 é uma solução alcalina. Então, se estamos trabalhando num pH da solução de 0, próximo de 0, no pH ácido, estaremos fazendo um tratamento de carretilha, estaremos fazendo uma limpeza de equipamentos inox, removendo manchas devido à dureza da água ou manchas de ferrugem, estaremos fazendo uma limpeza de piso, estaremos fazendo uma remoção de incrustações calcárias. No caso do grupo FASA, estaremos trabalhando com o DET 800 ou com o DET 880. Trabalhando com pH um pouco mais alto, em torno de 7, estaremos fazendo um procedimento de limpeza na lavagem de louças, lavagem de equipamentos, lavagem de piso, veículos ou na lavagem de mãos. No caso do grupo FASA, estaremos trabalhando com DET DLL 1119 na limpeza leve imobiliário do setor administrativo. Estaremos fazendo uma limpeza de vestiários com o DEF DLL 2011, ou estaremos fazendo uma lavagem de mãos com Unihand Acept e RG. Também estaremos usando o Unihand Pluma Suave no setor de administrativo e o Unihand Force no setor de mecânica, para lavagem das mãos. Estaremos trabalhando com pH próximo a 7. Aumentando um pouco o pH, isto é, chegando num pH de 10, em torno de 10, estaremos fazendo uma limpeza de equipamentos, uma limpeza de piso, de veículos, também de mãos, de botas e de sanitários. No caso do grupo FASA, estaremos trabalhando com o TET DLL 1113 na limpeza de pisos do setor de barreiras sanitárias, ou estaremos trabalhando com o DET DLL 1115 na limpeza de louças, equipamentos, já com uma certa quantidade de gordura. Também estaremos fazendo uma lavagem automotiva com o DETCAR no setor, nas cabines de caminhões e carros. Aumentando ainda mais o nosso pH, chegamos ao pH próximo de 14. Estaremos trabalhando com o DET 1117 para a limpeza de pisos e equipamentos na fábrica. Estaremos trabalhando com o DET 600 Plus na limpeza de chassis e rodas, caixa de rodas, no setor de caminhões, onde há uma incidência de gordura. Estaremos trabalhando com o DET DLA 7011-CE, um alcalino clorado com espuma, utilizado também nas barreiras sanitárias para lavagem de botas. Estaremos trabalhando com o DET DLA 7011-E para a remoção de sujeiras ou gorduras carbonizadas. Enfim, com pH em torno de 14, estaremos trabalhando com alto índice de alcalinidade ou de soda cáustica. Estaremos fazendo a limpeza de piso, tubulações com alto índice de gordura. Considerando todas as superfícies perfeitamente limpas, vamos começar os procedimentos de desinfecção. Aqui também a água é de suma importância. Aqui a água tem que ser uma água potável, não podemos pensar em procedimentos de desinfecção com uma água contaminada biologicamente. Ela tem que ser uma água
potável, totalmente descontaminada, ok? A desinfecção é a redução, através de agentes químicos, no caso, desinfetantes, ou métodos físicos, como temperatura, pressão. Por exemplo, por que que a gente passa a roupa a ferro? Não é só para deixar-a lisa e bonita. A temperatura do ferro também serve como um método de redução de micro-organismos. É um método para eliminar micro-organismos. Por isso que algumas vezes as roupas que não foram passadas a ferro têm um cheiro ruim, ok? Então, de métodos físicos, do número de micro-organismos no ambiente ou na superfície, até um nível que não comprometa a segurança do alimento e o seu estado próprio para consumo. Então, nós podemos fazer uso de métodos químicos, desinfetantes, e métodos físicos, temperatura, pressão, radiação, para diminuir o número de micro-organismos e tornar os alimentos próprios para consumo, ok? Nós temos dois tipos de micro-organismos que a gente pode classificar assim nas indústrias alimentares. Nós temos os micro-organismos deteriorantes, isto é, são os micro-organismos que afetam a qualidade do produto fabricado. A pureza, eles podem alterar as características organolépticas, como o cheiro, o gosto, a cor, enfim, eles atacam o produto fabricado. Eles diminuem a vida útil ou a validade do produto, estragam o produto, ok? Esses são os micro-organismos deteriorantes. E temos os micro-organismos patogênicos, que podem colocar em risco a saúde do consumidor. Isto é, eles não alteram o produto, mas podem prejudicar quem for consumir esse produto. Então, os deteriorantes, eles afetam o produto fabricado, no caso aqui um pão bolorado, e os produtos patogênicos podem prejudicar as pessoas que consomem este alimento. A DET fabrica os desinfetantes para a indústria alimentícia e afins, que não fazem distinção entre micro-organismos deteriorantes e micro-organismos patogênicos. Tem que eliminar todos. No caso, o DET 7224, com ácido peracético a 15%, também fabricamos. O DET TLA 2012, esse é a base de quaternário de amônio, com 18%. É utilizado numa concentração de 1 para 200. Falar agora um pouco sobre higienização das mãos. A higienização das mãos, como os procedimentos de limpeza, passa por dois procedimentos. A lavagem, que remove sujidades, substratos, desenvolvimento de micro-organismos, e também parte dos micro-organismos da pele. E a antisepsia, que elimina todos os micro-organismos sobre a pele. Então, nós temos os dois procedimentos. A lavagem, para a remoção da sujidade, e a antisepsia, para a eliminação dos micro-organismos. Por que lavar as mãos? Conforme, durante a pandemia, os dois procedimentos principais para evitar a proliferação do coronavírus era o uso de máscara e lavar as mãos e passar álcool gel quantas vezes fosse necessário, ou quanto mais vezes, melhor. Então, era para impedir a propagação de doenças, e para isso que serve lavar as mãos, e evitar contaminações microbianas em alimentos e bebidas. As mãos são o principal condutor ou disseminador de micro-organismos, principalmente as idas aos banheiros e vestiários, depois de usar o banheiro, tem que se lavar as mãos e desinfetar, ok? A DET produz o Unihand Assept IRG, um sabonete líquido bactericida para as mãos, é utilizado para lavagem e asepsia, ou seja, ele faz os dois procedimentos num procedimento só. Além da lavagem, ele também provoca a asepsia das mãos. Fornecemos também para o grupo FASA o Unihand Force, um sabonete desengraxante usado no setor de mecânica para lavagem das mãos. Fornecemos o Unihand Pluma Suave, esse utilizado no setor administrativo, um sabonete líquido para lavagem das mãos. E o Unihand Algec 70, um álcool em forma de gel, a DET também produz para utilizado na desinfecção de mãos. Mas não basta simplesmente passar o sabonete pelas mãos. Nós temos um método para lavar as mãos. Agora eu vou mostrar um vídeo
aonde foi substituído o sabonete por uma tinta azul para melhor visualizar de como as mãos devem ser lavadas corretamente. Começa-se com a adição de uma pequena quantidade de sabonete, esfregando as palmas das mãos entre si, depois a palma de uma mão no dorso da outra mão, entrelaçando os dedos, troca-se as mãos de posição. Na sequência, esfrega-se a parte externa dos dedos na palma da outra mão, a ponta dos dedos de uma mão na palma da outra mão, na sequência, os polegares e, por fim, o dorso das mãos. Reparem que todas as mãos ficaram completamente azuis, isto é, o sabonete atingiu toda a superfície da pele das mãos. Então, toda a mão teve contato com um sabonete ou com sabonete bactericida, assim as mãos ficaram totalmente limpas, ok? Ferramentas de segurança. A principal delas, nós temos a FISPQ, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Nós, como fabricante de produtos químicos, colocamos na FISPQ todas as informações para o manuseio, para o uso e manuseio seguro do produto químico. Então, essa ficha, ela tem que estar à disposição dos operadores, de quem usa o produto, para quando houver alguma dúvida no uso ou no manuseio, essa dúvida pode ser imediatamente esclarecida. Nós temos também o rótulo, onde tem todas as instruções de segurança no uso e no manuseio. Muitas vezes, o operador não tem acesso ao rótulo, ou seja, ele já recebe a solução já pronta e diluída para o procedimento de limpeza. Então, estas informações do rótulo têm que ser repassadas para o operador, para ele saber com que tipo de produto ele está trabalhando e quais os procedimentos corretos de segurança no manuseio do produto, ok? Nós temos também os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, eles são regulamentados pela NR6 do Ministério do Trabalho. Esses equipamentos envolvem os sinalizadores, faixa de segurança, chuveiro de emergência, lava-óleos, as placas de sinalização de uso obrigatório por cada setor dos EPIs. Nós temos os equipamentos de proteção individual, também são regulamentados pela NR6, que obriga ao empregador a fornecer gratuitamente todos os EPIs necessários e adequados para cada tipo de procedimento, mas a mesma NR6 obriga a empresa a fiscalizar o uso do EPI por parte do colaborador, e ao colaborador é obrigado a usar o EPI de maneira correta e a conservar o seu EPI, ok? Os principais EPIs utilizados nos procedimentos de higienização são os óculos de segurança, que protegem os olhos contra respingo de produtos químicos. Existem inúmeros tipos e modelos. Nós temos também a proteção facial, além dos olhos, também é protegida a face do operador de respingo de produtos químicos. Temos as máscaras de proteção respiratória. Geralmente, essa máscara de concha é o suficiente nos procedimentos de limpeza, pois nos procedimentos de limpeza, geralmente, levanta-se uma névoa de água, e essa névoa, essa máscara é contida por essa máscara. Em alguns casos, onde são gerados gases, onde se trabalha com pulverizadores, ou com geradores de espuma, com produtos clorados, ou até mesmo na pulverização de ácido peracético, o uso de máscaras com filtro de carvão se faz necessária também. Temos as luvas, que elas devem ser resistentes aos produtos químicos utilizados, e elas não podem estar, claro, não podem estar furadas ou danificadas, elas têm que estar em perfeito estado para poder fazer a proteção que se faz necessária. Nós temos os calçados de segurança, que nos procedimentos de limpeza e higienização tem que ser
impermeáveis, de borracha, impermeáveis à água, pois são ambientes com bastante umidade e também com produtos químicos. Nós temos os aventais, uns podem proteger o tronco somente e outro tipo macacão que protege, inclusive, a cabeça do operador. Use seu EPI sempre e da maneira correta. Para finalizar, algumas dicas de segurança. Nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Nunca misture produtos químicos. Sempre use o EPI e de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Então, pessoal, se ficaram algumas dúvidas a respeito do conteúdo desse treinamento ou dos produtos fornecidos, do uso e manuseio dos produtos fornecidos pela Deadline para o Grupo FASA, eu fico à disposição para tirar essas dúvidas todas. Jamais podemos trabalhar com produto químico com dúvida, conforme eu falei no slide anterior, ok? Esse é meu contato. Esse é o contato do Carlos Henrique Peflug, que é o consultor de vendas que atende ao Grupo FASA. Passem as dúvidas para ele. Se ele não conseguir resolver, ele entra em contato e nós vamos resolver. Com certeza vamos tirar qualquer dúvida que por acaso ficou. Ok? Obrigado e até um próximo treinamento.